Meus amigos, tá vendo essa imagem aí na tela? Pois é, Fortaleza está mais próximo de Imanol Machuca. Sim, notícia vinda direto da Argentina de que o Fortaleza está próximo de fechar com o atleta, fez uma proposta que a turma do União aparentemente está analisando com bons olhos. Então tem muita chance da gente ver o ponta esquerda argentino colar aqui no Psique. Também joga de ponta direito e tudo mais, a gente já falou várias vezes dele aqui no Glória e Tradição, mas vale muito a pena a gente comentar essas notícias de última hora que chegaram aqui sobre Emmanuel Machuca, o ponta esquerda argentino aqui no Fortaleza. Não é só isso, é ponta esquerda chegando e provavelmente jogador da mesma posição saindo, tá? Também temos atualizações da questão do Romarinho com o esporte. Sim, o Romarinho pode sair do Fortaleza para ir para o esporte. Que história é essa? A gente vai trazer os detalhes. Aparentemente, um único detalhe afasta o Romarinho de sair do Fortaleza para ir para o esporte. E ainda tem a questão dos nossos jogadores que podem ainda sair. Tem alguns atletas que talvez possam estar nesse radar. Vamos falar aqui quem são eles. E também falar um pouquinho de quem ali do Sub-20, quem ali que estava jogando a Fares Lopes, pode subir, né? Afinal, o Fortaleza fez um excelente, está fazendo um excelente início de Copa Fares Lopes. No último jogo agora empatou, mas a gente tem muitos valores, muitas valências que podem acabar colando no nosso time principal. Então, para não perder tempo, para trazer logo essas notícias, porque é muita informação, vou chamar a vinheta para a gente já já começar esse vídeo aqui no GT. E sem perder tempo, vamos lá. Fernando Montenegro, que é um jornalista que, inclusive, estudando aqui devido crédito, foi o primeiro cara a informar, né? Só que ele trabalha lá na TIC Sports, inclusive, é protagonista da televisão regional, lá do Cablevision. Enfim, periodista argentino falou o seguinte, tá? Ontem, a gente até repercutiu um pouquinho sobre isso que ele falou, de que o Fortaleza quer contar com o Emmanuel Machuca e fez uma nova oferta, uma oferta de 3 milhões de dólares por 50% do passe do jogador. E aí é a questão. Beleza, se o Fortaleza fez essa proposta, o União vai aceitar ou não vai? Esse é outro ponto. O César Luiz Merlo, também é um outro jornalista muito conceituado, muito respeitado aqui na América do Sul, cobre várias notícias de transações, de negociações de jogadores de outros países. Ele também comenta que o Fortaleza fez uma terceira oferta, né? Então o Fortaleza já tinha duas tentativas, as duas foram frustradas, e aí fez uma terceira oferta pelo Emmanuel Machuca. E ele está otimista pelo fechamento da contratação, isso de acordo com Fortaleza, né? E aí, Fortaleza ele ressalta que faz a proposta de 50% e o União já está avaliando. Nas últimas notícias, a gente lembra que quando surgiu o interesse do Fortaleza, o descarte do União foi quase que instantâneo, né? A notícia Fortaleza faz oferta, mas União de Santa Fé rejeita. Dessa vez a gente está vendo a informação de que o União está avaliando, então a gente já fica de olho, né? Porque eles queriam um valor um pouco maior, Fortaleza oferece mais o dobro, oferece por uma porcentagem menor, e aí já entra dentro dos parâmetros do que o clube argentino pode achar aceitável. Essa é a questão importante que a gente traz aqui, porque o Manuel Machuca, ele é um jogador muito procurado, é um jogador muito valoroso, tem pouca idade, 23 anos, a gente já fez uma análise dele aqui no GT na última vez que fizemos um vídeo acerca do atleta, e aí a gente chega nessa questão, né, nessa questão que a gente pode contar com ele numa provável negociação para se fechar agora nos próximos dias, né? Porque, meus amigos, a janela já fecha daqui a pouco, dia 2 de agosto. Então a gente tem aqui por volta de 2 semanas, né? Porque se a janela fecha no 2 de agosto, ela fecha na quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 19. Então a gente ainda tem a do dia 26 e a do dia 2. Isso para inscrever o jogador. Então, muito provavelmente, essa novela do Manuel Machuca vai se resolver nos próximos dias, tá? Vai se resolver nos próximos dias. Vamos ver se nessa semana ou na próxima, no máximo, ela consegue se resolver, porque o jogador, para atuar aqui, ele precisa ser registrado, ele tem que estar com todos os seus documentos, e aí a gente fica nessa expectativa para ele ser inscrito até o fechamento da janela. E não é só isso, tá? Se a gente tem chegadas possíveis do Fortaleza, a gente tem também saídas possíveis, tá? Porque o esporte quer o Romarinho. Isso já é de conhecimento público, né? Inclusive a gente repercutiu um pouquinho também falando sobre ontem, mas o fato é que o esporte quer o Romarinho e um detalhe impede o esporte de contar com ele: o tempo de contrato. O esporte queria um empréstimo de uma temporada, porém a gente está no mês de julho. Se for emprestar por uma temporada,
Romarinho ficaria lá até mais ou menos julho ou agosto do ano que vem. E aí é o problema. Julho ou agosto do ano que vem, ele já fica na sua reta final de contrato com o Fortaleza, porque ele tem um contrato de 1 ano e meio ainda. O contrato dele com o Leão se encerra em dezembro de 2024. E aí ele já poderia, inclusive, assinar pré-contrato com outras equipes. Então a gente ficaria nessa expectativa de, ok, o que, que a gente pode fazer em relação a esse negócio? O Fortaleza estuda também esse tipo de negociação, não vê com bons olhos, né? Aparentemente, pela reportagem, a gente inclusive pode ler aqui que o impasse, de acordo com o empresário do jogador, é justamente o tempo de contrato, né? O senhor Heller Pessoa, inclusive, ele explicou um pouco das tratativas, né? Que é justamente 1 ano e meio de contrato com Fortaleza, se sair é por empréstimo, e o esporte é o time que deseja contar com o atleta. E aí ele questiona se 6 meses o Fortaleza vai querer emprestar, já que o esporte subir para a Série A, ele não vai poder atuar mais de 7 jogos na Série A de 2024, né, se possivelmente falando. Então, é um negócio que muito provavelmente também pode estar se fechando nos próximos dias, tendo em vista o encerramento da janela de transferências já agora, né? Lembrando, estamos nas 2 últimas semanas para fechar a janela de transferências aqui do mercado do futebol brasileiro, para poder fechar o bid, a inscrição. E aí a gente tem que ver que essas negociações vão correr contra o tempo. É muito provável de ainda nessa semana surgir uma notícia, ou quem sabe na semana que vem. A gente fica nessa expectativa. Então vamos ficar de olho na chegada do Machuca simultaneamente de uma possível saída do Romarinho. Outro detalhe que a gente tem que falar é a respeito do elenco do Fortaleza, porque é o seguinte, ok, temos um jogador do Fortaleza que está possivelmente saindo, mas também temos jogadores no elenco que não estão sendo utilizados. A gente lembra do próprio Samuel, que está aqui na tela, a gente lembra do próprio Lucas Esteves, que também está aqui presente. Enfim, são atletas que a gente tem noção. Inclusive aqui na imagem tem alguns que já até saíram, por exemplo, o Alex Vinícius. Não viu sendo utilizado, foi para o Atlético Goianiense. A gente então fica nesse questionamento de o que o Fortaleza pode fazer com alguns jogadores que estão aqui. Será que Samuel, pela falta de espaço, pode também ser emprestado? É um jogador que renovou, é um jogador que tem um vínculo mais extenso, então pode ter uma questão de ganhar mais tempo de jogo em outra equipe, quem sabe na Série B, na Série C, enfim, a gente fica nesse questionamento. Será que o Fortaleza vai fazer o mesmo com o Samuel, para dar minutos para ele, assim como aconteceu com o Alex, assim como aconteceu com o Abraão, por exemplo, e o Lucas Esteves, está aqui e a gente nem fala mais dele. A gente nem cogita mais o Lucas Esteves aqui no Fortaleza. Será que a gente vai negociar também esse jogador? Então acho que é um ponto que a gente tem que ficar de olho. São 2 últimas semanas onde tudo pode acontecer, inclusive jogadores que não estão tendo tempo, tá? Vale a pena a gente ficar de olho nesses dois aí, inclusive que desse elenco perdão, dos jogadores dessa lista são os que me parecem que menos estão tendo tempo de jogo. É claro, tirando o Pedro Rocha, porque é questão de lesão, né? Então isso não entra no nosso cálculo aqui. Mas eu acho que vale a pena a gente ficar de olho tanto no Samuel e no Lucas Esteves no que pode ser feito, porque é provável que a gente ver alguma movimentação acontecendo em questão de negociação nessas semanas. Vamos ficar de olho, não custa nada. É claro que temos que ficar de olho também na Copa Fares Lopes, tá? Porque na Copa Fares Lopes o Fortaleza empatou com o Pacajus em 1-1, mas a gente teve algumas atuações interessantes de alguns jogadores, tá? A Copa Fares Lopes a gente tem que lembrar que o Fortaleza está disputando ela com uma equipe alternativa, a gente pode dizer que é uma equipe B do Fortaleza, e a gente teve jogadores que acabaram chamando a atenção no jogo de hoje, jogo de ontem, perdão. Fortaleza, inclusive, contou com o Cauã, que, cara, deu um passe magistral pro gol do Fortaleza no jogo de ontem. E aí eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesses jogadores que estão sendo testados por lá, que estão ganhando minutos por lá, porque quem sabe a gente pode ver ele subindo para o profissional. Existe essa essa possibilidade. Então a gente vai ter que ficar observando esse campeonato. Inclusive na Fares Lopes, eu faço questão de mostrar a tabela, tá? Porque o Fortaleza estreou, só tem 2 jogos na competição. No momento a gente está em segundo lugar aqui no grupo A, somente atrás do Iguatu. O Pacajus, que o Fortaleza empatou, também tem 1 ponto. E o Guarani de Juazeiro está ali na última colocação. No grupo B, a gente tem 5 equipes. Temos o Caucaia com 4 pontos também, Atlético Cearense com 1, Ferroviário com 1 e Casa com 1. E o Guarani de Sobral zerado na
tabela, entendeu? Então a gente fica de olho aqui também na Copa Fares Lopes, porque quem sabe pode surgir alguma informação interessante. O Yarley, por exemplo, já tem 2 gols na competição, um jogador que a gente fica muito bem de olho. O Amorim já fez gol também, né? A gente tem que lembrar, o Fabrício também já fez gol. Então vamos ficar aí de olho no Fortaleza, na Fares Lopes, porque tem muito jogador interessante, tem muito jogador que, quem sabe, pode acabar pintando em campo no profissional até o final da temporada. Então, basicamente é isso, galera. Mais um giro aqui pra gente falar um pouquinho dessas notícias que surgiram agora de última hora. Inclusive, vamos ficar de olho aqui no GT, porque a qualquer momento pode surgir alguma novidade, a gente pode trazer alguma informação que vá comprometer, quem sabe, o nosso elenco até o final do ano e, quem sabe, também reforçar, né? Afinal, Fortaleza está de olho já na contratação internacional que pode surgir já nos próximos dias. Lembrando, aqui no GT estaremos a todo momento informando vocês. Mais tarde tem live, a gente pode conversar ao vivo e trocar ideia sobre tudo que está acontecendo e, quem sabe, a gente fazer ao vivo uma cobertura. Isso aí, vamos ficar de olho, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer aqui no PC. Ok, meus amigos? Comentem embaixo, compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos e até mais.